Olá, ouvintes. Esse é mais um episódio do Coronavírus Brasil Podcast. Esse podcast é produzido em parceria com o Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz. Se você quiser colaborar com esse projeto, tem mais informações no nosso site, que é o coronablogbr.org. Vai lá que tem todas as informações. Bom, Marcelo, estamos de novo aí para o nosso quarto episódio. Só para avisar o pessoal, essa gravação está sendo feita no dia 6 de abril. Que hora que tu tem aí? São 15 para 7. Beleza, agora a gente está com 5 horas de diferença de fuso horário, aí tá meio complicado para achar tempo para gravar, né? Então faz um tempo já que saiu o último episódio, teve bastante notícias assim, mas na questão da evolução dos casos no Brasil, assim, a coisa ainda tá bastante estável, assim, né? Não teve nenhuma notícia muito grande. Então vamos começar assim falando sobre algumas notícias aí do mundo e do Brasil recentemente, né? Uma notícia de fora do Brasil aí é que o primeiro-ministro da Inglaterra foi para a UTI agora, né? Ele já tinha sido recentemente diagnosticado com coronavírus, já tinha ido para o hospital fazer uns exames, mas a última notícia é que ele foi colocado na unidade de tratamento intensivo, né? Também, bom, isso é só para mostrar aí que, né, ao redor do mundo tá tendo impacto aí, que ninguém tá livre disso aí, né? Inclusive, a gente não vai trazer nenhuma notícia sobre isso, mas tá tendo bastante notícia sobre jovens também, né, que estão sendo hospitalizados e até algumas mortes, assim, fora do grupo de risco, não é tão comum, mas vale lembrar que acontece também, né? Isso, só para tocar rapidinho, aproveitando esse gancho, à medida que outros países com outras estruturas sociodemográficas vão sendo invadidos, né, pela doença, ou seja, tendo a disseminação no seu território, a gente tem a oportunidade de ver como que esse vírus age em outras populações, né? Porque, como a gente já comentou em outros episódios, a demografia é muito importante em como a doença se espalha, e, além disso, de certa forma, também apresenta outros cenários para o próprio vírus. E aí, com isso, a gente tem a oportunidade de ver justamente a ação dele em outras populações que, de repente, em outros países não foram tão afetadas em função dessas características, mas que, afetando países com menos desenvolvidos e com outras vulnerabilidades que não apenas a faixa etária em si, apresentam outros cenários, né? Isso foi, inclusive, comentado em relação ao Brasil, em particular, que poderia justamente ser um exemplo de um local onde a gente poderia ver outras faixas etárias sendo afetadas com uma certa relevância em termos populacionais, né, por conta justamente dessas outras vulnerabilidades socioeconômicas, que aí populações de idade mais baixa também podem ter um quadro grave em função de questões de saneamento, acesso à alimentação adequada, enfim, uma série de outros fatores. Uhum. Bom, uma outra notícia, assim, talvez até relacionada com essa questão do quadro demográfico aí, que nem estava na nossa lista, eu lembrei agora. Parece que está saindo umas notícias de que talvez a vacina BCG, que é bastante comum nos países menos desenvolvidos ainda, que ela tem alguma relação com uma taxa menor de casos, ou de hospitalização, ou de mortalidade. Eu não vou saber dizer especificamente agora o que é, né? É uma coisa assim bem ainda para as pessoas irem atrás e lerem, né? Não tem nenhuma conclusão ainda. Vou Bem pegar depois incipiente ainda. para. Então a notícia seria só que parece que teve alguns estudos, né, que mostram que talvez os países que tenham, né, a BCG, que tenham essa prática ainda de vacinar todo mundo, vão talvez ter um pouco menos de problema, mas são só indícios, assim, não tem nada muito concreto ainda. Então, Isso, é quem mais uma quiser dar porta a ser uma... explorada, exato. Ainda nada de Isso, concreto. exatamente.
Agora indo um pouco mais pro campo político, né? A gente acabou de ter aí hoje um cai não cai do ministro da Saúde, do Mandetta, né? É, bom, é bem estranho, assim, né, pra gente ter essa ideia de trocar o ministro durante essa crise, assim, eu acho que não precisa ir muito longe para ter a ideia de que uma troca de ministro nessa situação vai causar um impacto bem grande, né? E é O, importante lembrar que, assim, até o momento, todas as recomendações, ou pelo menos a imensa maioria das recomendações e ações do Ministério da Saúde, têm sido pautadas e embasadas com base no que a comunidade internacional da área de saúde pública e de epidemiologia tem recomendado. Quer dizer, eles têm adotado uma posição extremamente técnica. Quer dizer, ao invés de se basear fundamentalmente em suas concepções prévias, né, que todo mundo tem e tem o direito de ter, o Ministério que tem feito majoritariamente embasar as suas ações com o que a comunidade científica especializada da área tem apresentado, né, em termos de cenário, análise de cenários e análise de risco, e o que a Organização Mundial da Saúde tem feito também nesta frente e como é que tem baseado as suas recomendações para o mundo todo. Né? Então, isso é importante deixar claro, assim, que não é o que tem sido feito até o momento, em termos de Ministério da Saúde, é com base nessas recomendações, né? Aquilo que a gente fala de recomendações técnicas baseadas em evidências científicas e de comunidade especializada da área específica de propagação de doenças e epidemiologia. sim, eu acho que é importante dizer que o outro, vamos dizer, candidato aí, candidato não é bem a palavra certa, mas a pessoa que estava cotada para entrar no lugar do Mandetta é o Osmar Terra, né, que tem aí feito declarações bem, eu não diria assim se polêmicas é a palavra certa, mas são bem contra quarentena, isolamento social, né, usando E assim uns argumentos bem fracos, eu diria assim. exato, Inclusive alguns, é justamente esse o ponto, né? é, De que assim não é a especialidade dele. Ele tem a uhum, sua especialidade, ele tem a sua qualidade dentro da sua especialidade, mas a especialidade dele não é essa. Né? A classificação dele não é essa, e o que ele tem, as posições que ele tem defendido no momento em relação a isso, são justamente contrárias ao que a comunidade especializada na área tem defendido. Então é importante deixar isso claro, né? Essa diferença em termos assim de especialidades e o que a comunidade especializada tem dito e o que pessoas individuais não especialistas têm dito. E a gente saber uhum, diferenciar essas duas coisas. uhum. Uma coisa que me chamou bastante atenção, estava vendo alguns tweets do Osmar Terra, assim, fazendo algumas coisas que vão contra a lógica, assim, como por exemplo dizer que o número de casos subiu muito depois que adotaram a quarentena. Só que assim, tipo, ele vai subir, né? É da natureza É um erro do negócio. Assim, básico. É um erro básico. É um e erro muito sem básico. contar que a gente sabe que pelo tempo que leva a aparecer os sintomas, né, tu não pode esperar que uma ação vai ter um efeito imediato nos números, né? Isso Exatamente, exatamente. é, Ainda mais que assim, a então, maioria dos casos dos países estão analisando, assim como o Brasil, fazendo identificação nos casos hospitalizados. Os casos hospitalizados demoram desde a infecção até serem identificados, né? Porque tem um tempo, desde o momento de se infectar até desenvolver um quadro grave o suficiente para necessitar hospitalização. Isso tem uma janela aí que é da ordem de uma semana ou mais. uhum. Então, é exatamente isso. O que a gente faz hoje, a gente só vai ver efeito em termos de número de hospitalizações daqui 1 ou 2 semanas, pelo menos, mínimo. Sim, sim. Bom, acho que a gente pode deixar bem claro aí, né? Não é nenhuma questão de opinião, assim, né? Os fatos estão basicamente dizendo que seria um erro, né? Acho que primeiro o ministro está fazendo, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho, assim, levando em conta a situação, né?
não tem recursos infinitos, né? Com o que tem, está fazendo um bom trabalho, que não é a hora de trocar, e principalmente se for trocar, o que está se cogitando também não é uma boa opção, né? Então, dá para dizer, baseado no que a gente viu e baseado né, nas recomendações dos técnicos, né, de como tu falou, que não seria uma boa esse movimento aí, né? Bom, ainda no campo político, hoje foi uma notícia que eu vi, assim, que é aquela que tu olha e tu demora um tempo para acreditar, né? O ministro da Educação, no Twitter, fez uma provocação à China, né? Não sei se tu chegou a ver essa notícia, Sim, que ele fez insinuações, fazendo como se o Cebolinha estivesse escrevendo, né, trocando R's pelos L's. Essa é uma coisa que se faz bastante aqui no Brasil, de tirar onda com a maneira como os chineses falam, né? E assim, né, a gente não comenta muito sobre política, até porque não é a nossa área, mas essa é quando tá tão fora da curva que eu acho que dá para comentar, né? Atualmente, a China é um dos maiores produtores, né, dos equipamentos que a gente precisa nesse momento. É um dos países que a gente precisa manter boas relações agora, porque está uma disputa internacional gigantesca por equipamentos de proteção, por tudo que é tipo de insumo. E não é a hora de fazer esse tipo de provocação, né? Não, definitivamente não. O que eu mais achei engraçado foi depois da situação, quer dizer, quando eu digo engraçado, é aquele rir de nervoso, né? Engraçado de trágico, na verdade. Que ele disse que se desculparia se a China vendesse equipamentos a preço de custo para o Brasil. Amigo, faz a coisa errada e ainda quer condicionar a desculpa, né, cara? Então, não é a hora, né, cara? Assim, assim, não tem hora para fazer esse tipo de brincadeira, né, cara? Política não é a quinta série, né, cara? Não. Esse eu acho que é o ponto importante. Assim, nós estamos falando de um ministro. Sim. Não é uma conversa de bar entre Não. duas pessoas quaisquer, amigos que se encontraram depois do futebol. Assim. Não é. E também não é aquela situação em que ele foi pego falando isso para alguém no privado, né? Não, Que pois é, também não. já seria condenável, né, de uma pessoa pública, né, mas não, ele foi, né, pegou o megafone ali das redes sociais e falou isso para todo mundo, assim, é preocupante, né? É preocupante nesse momento assim, em especial. ele em particular usa como um canal de comunicação da sua pasta. Né? Não é uma pessoa que separa exatamente assim o que é a sua conta, digamos, pessoal e a sua conta institucional. Não, Sim. ele usa a sua pessoal como a comunicação da sua pasta. Então, isso também é outro fator, né? Que no momento que ele fala isso na conta que ele usa institucionalmente, é um discurso institucional, de certa forma. E aí essas coisas são complicadas e dizer, não é assim que se deve lidar em termos de política internacional. Claro, é como se o Ministério, né, que é uma parte integral do Executivo, do governo brasileiro, estivesse se comportando dessa maneira. Não é como se o indivíduo estivesse se comportando dessa maneira. Ele está falando, né, pelo Brasil, não está falando só por ele mesmo ali naquele canal. Né? Já, como tu falou, né, se ele usa esse canal para as duas coisas, então ele está sempre representando o Brasil. Né? Exato, foi uma escolha feita, né? E aí agora, bom, lide e use de acordo. Mas enfim. Bom, vamos para a próxima notícia, né? Hoje a gente tem bastante notícia que está no campo político, né? O Ministério Público Federal está processando o governo federal pelos discursos do Bolsonaro contra o isolamento, né? Que é basicamente, né? Tá processando por todos esses discursos que minimizam a seriedade da situação, né? E minimizam também
as medidas, né, que são recomendadas, né, por órgãos internacionais, né, de técnicos e tudo, né. Então eu acho que vai ser interessante ver onde isso vai dar, assim, acho que, né, não sei quão rápido vai ter qualquer tipo de consequência, mas é meio que uma mensagem, assim, né, uma mensagem de que há uma, como é que se diz, assim, não é uma condenação, se diz, né, tá dizendo, olha, não faça esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas é interessante, né? A gente está num momento aí em que o presidente já falou várias vezes, né? Eu acho que vale a pena falar que sim, né? Tem que se preocupar com a economia, no sentido de que isso vai afetar a qualidade de vida das pessoas, né? Não só dos grandes empresários, muito pelo contrário, acho que quem vai ser afetado primeiro sempre são os pequenos e médios empresários, Exato. mas que deve-se ter um meio termo e um discurso cauteloso, né? Não, ele poderia fazer esse tipo de comunicação de uma maneira diferente sem minimizar a seriedade da situação e o risco para a população, né? Acho que todo mundo sabe que a quarentena vai ter um efeito negativo na economia em todas as escalas, assim, né? Claro. Mas que vai ter que ser feito pouco a pouco, ver como fazer isso, né? Como coisa social e que medidas econômicas que vão fazer para conseguir minimizar o dano na economia, né? Que as duas estão indo em paralelo, né? Economia e saúde. Exato. Isso aí. E agora bom, é mais ou menos uma notícia porque eu acho que é algo que mudou recentemente, né? O CDC, que é a sigla é Centro de... Lembra em Center português? for Disease Control. De controle de doenças. Que é um órgão americano, acho que talvez um dos maiores órgãos, né, de controle de doença, passou recentemente a recomendar o uso de máscara de pano em ambientes assim onde não consegue se manter o distanciamento social, né? Então, se for fazer compras no supermercado ou qualquer lugar assim onde tenha um acúmulo maior de pessoas que não pode ser evitado, de usar a máscara de pano. Inclusive no site deles tem como fazer a máscara em casa, né? Para a pessoa fazer em casa, tem até imagem cortando uma camiseta, alguma coisa assim para fazer com materiais que se tem em casa. E é interessante porque não tem ainda um consenso sobre o uso da máscara, né? A Organização Mundial da Saúde ela ainda não está recomendando isso, né? Ela ainda está recomendando que só use quem está com sintomas e precisa ir na rua, ou quem tem que lidar com pessoas que têm sintomas e esse tipo de coisa, né? Exato. Esse é um ponto bem, assim, tem vários lados, né, e vários pontos relevantes. Uma bom, primeiro, a principal questão, uma das principais questões em relação principalmente as máscaras cirúrgicas e, em particular, a N95, que é a mais, digamos, a mais estruturada, né, e que oferece a maior proteção, tem uma preocupação muito grande em não incentivar fortemente o seu uso indiscriminado, porque isso, em geral, e isso já aconteceu, inclusive, gera um problema de desabastecimento nas unidades hospitalares e nos laboratórios de testagem. Uhum. E isso é um problema muito grave. Então, isso é um ponto a favor da não recomendação do seu uso completamente indiscriminado, e por isso se recomendava inicialmente que somente as pessoas com sintomas utilizassem essas máscaras, né? Então, e já teve um problema, está tendo, inclusive, ainda um problema de desabastecimento em relação a essas máscaras. Também tem uma questão que se discute muito em relação na comunidade em geral, ou seja, fora desses ambientes hospitalares e de laboratórios, o quanto ela de fato diminui a probabilidade de infecção da pessoa suscetível que está usando ela, em função das demais rotas de infecção, Uhum. né, as outras vias possíveis, que é pelos olhos, nariz, orelha, enfim, outras áreas expostas do corpo, né, em que a pessoa que só estiver usando a máscara, mas se ela, por exemplo, toca numa superfície infectada e leva a mão aos olhos, igual ela vai se infectar.
Então tem também uma preocupação em relação a pessoa com máscara, de repente, relaxar os cuidados com essas outras vias, né, e aí acabar infectando-se igual. Agora, por que isso mudou, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, passou a ter uma recomendação distinta, e o Ministério da Saúde do Brasil também passou a ter uma recomendação distinta em relação a isso? Porque a pessoa infectada, ela, estando com uma máscara qualquer, mesmo que tenha que não seja nenhuma dessas mais especializadas, mas uma máscara de pano que tenha mais de uma camada, por exemplo, ela já oferece pelo menos uma barreira mecânica em termos da dispersão do vírus da pessoa infectada. Então, não em relação à pessoa sadia, mas em relação à pessoa infectada. E como a gente sabe que, a gente já sabe que tem uma fração considerável das infecções que elas já começam a ocorrer mesmo antes dos sintomas na pessoa infectada, então esse uso pelo menos minimizaria essa exposição. Então, da pessoa que já está infectada, mas ainda não sabe, porque ainda não tem sintomas, tá? Mas essa barreira mecânica de ter uma máscara de pano feita em casa, né, já teria essa proteção para os outros, para as demais pessoas no ambiente. Então, tem um ponto interessante aí, né? E aí, mas seria isso. Então, ela não seria uma forma de proteção das pessoas sadias, mas ela pode ser uma maneira de minimizar a exposição a partir das pessoas infectadas. Tá? Então, tem um lado interessante e positivo aí, sim. Certo. Então o Ministério da Saúde ele está recomendando, né, o uso de máscaras de pano, não as máscaras que se compra, né, máscaras que são voltadas aos profissionais, né, mas, por exemplo, uma máscara feita em casa, como tu falou, camada dupla de pano, só para servir como uma barreira mecânica. Isso, exatamente. Muito bem, eu vou postar depois também no link do episódio ali no site o link para o CDC, onde tem mais informações até de como fazer em casa, como usar, como não usar, ter cuidado na hora de tirar para não botar mão nos olhos e todas essas precauções, né? Como o Marcelo falou, para não relaxar só porque está de máscara, né? Bom, essa era a última notícia que a gente ia trazer, né? Agora a gente já pode entrar mais nos assuntos, né, de como é que está a pandemia, né? A mortalidade ela vem subindo, né, na maioria dos países, né? Até a gente pode falar alguns números aí de hoje, que o número de casos ele subiu bastante desde a última vez que a gente conversou. Ele já está em 1.300.000, se eu não me engano. Bom, ao que se deve esse aumento no índice de mortalidade, né? Muito se fala sobre a subnotificação, que ela deve estar aumentando, né? Isso faz sentido? Isso faz, isso tem uma lógica por trás, que é a questão dos gargalos que vão se formando nos laboratórios de testagem, né? Porque à medida que um determinado local vai acumulando mais e mais casos, e esses casos e casos simultâneos, né? Então o que acontece? O número de amostras que chegam nos laboratórios por dia vai ficando cada vez maior. Só que os laboratórios, em geral, eles têm um limite máximo estrutural de número de amostras processadas por dia. Sim. Então, isso, no que bateu aquele limite, não tem o que fazer. Não tem aquele limite estrutural, então vai acumulando amostras de um dia para o outro, só que continua chegando cada vez mais. Então, a quantidade de amostras represadas vai aumentando cada vez mais. Então, vai demorando cada vez mais para liberar os resultados, né? Então, isso faz com que o número de casos ativos, né, que são os casos que ainda estão infectados e que ainda não tiveram desfecho, tanto seja para alta ou seja para óbito, vai tendo essa defasagem, vai ficando limitado o número que a gente observa de confirmados em função desse limitante estrutural de quantidade de amostras processadas por dia. Já nos óbitos, aí tem toda uma questão de como é que cada país e cada localidade lida com os óbitos em termos de notificação e testes. Tem locais que dão prioridade para testar os óbitos, para liberar o laudo, né, à frente, inclusive, dos casos, e isso é muito heterogêneo, isso varia muito de lugar para lugar, mas isso pode afetar, sim,
esse aumento na mortalidade, e, por enquanto, o que a comunidade em geral tem discutido é que esse é o suspeito mais provável, a causa mais provável nesse momento, porque ainda não se observou nenhuma mutação relevante no vírus que pudesse estar associada, por exemplo, uma maior letalidade ou um aumento na gravidade, no percentual de casos graves. Tá? Então, por enquanto, a hipótese de subnotificação é a mais forte como justificativa para esse aumento na mortalidade. Uhum. E vale a pena lembrar que a mortalidade, ela não é a mortalidade real, né, que a gente tem. O jeito como ela é calculada, ela leva em consideração o número atual de óbitos e o número atual de casos confirmados. Então, ela não leva em conta dois fatores importantes, que são, pelo menos dois fatores importantes, né, que é a subnotificação, que isso puxa a mortalidade para baixo, e ela não leva em conta o fato de que as pessoas que estão vindo a óbito agora, elas foram infectadas e confirmadas no passado, né? E isso leva a mortalidade para cima. Então, é só um número, assim, que até chamar de letalidade é um pouco... Eu acho um termo ruim, porque não é... Né? Do ponto de vista rigoroso, ela está errada. Ela é a conta que dá para fazer agora, mas do ponto de vista conceitual, não é a maneira adequada. Não é assim. Só que isso a gente só pode, a conta correta, digamos, a gente só pode fazer ao final. Né? Então hoje o que se faz é essas estimativas, porque ela já dá uma noção, né, da gravidade. Ela pode não ser o número correto, mas ela dá uma noção da gravidade da doença em particular. Eu tinha feito um cálculo assim de balcão de loja, né, desses que dá para fazer na calculadora, aquela de padaria, né, que só tem ali o mais menos dividir, e eu tinha feito mais ou menos o seguinte cálculo: eu tinha aplicado aos casos confirmados essa taxa que ainda se usa hoje, que é de 86% de subnotificação, apesar de que provavelmente ela deve ter já mudado, né? Eu não sei qual é a confiabilidade disso, mas é o único valor que a gente tem atualmente. E eu comparei o número de óbitos de hoje com o número de casos de 14 dias atrás, porque eu li em algum lugar assim que tinha algumas referências que o óbito ele levava de 2 a 8 semanas a partir da data que aparecem os sintomas, né? Então, dentro dessas premissas, né, de que o caso confirmado ele aparece mais ou menos quando aparecem os sintomas, puxando, né, 14 dias para trás e fazendo usando essa taxa de subnotificação, ficava por volta de 5,5, o que seria algo mais próximo da real, no caso. Mas, assim, quando a gente diz mais próximo da real, tem que ver que são muitas aproximações, né? Só para ter uma ideia, assim. Que é uma taxa mais ou menos alta, né? Não é brincadeira, assim, né? Bom, a gente já falou, né, que a taxa de subnotificação ela continua a mesma, mas isso não quer dizer que ela continua a mesma, só quer dizer que não tem nenhum outro estudo, eu acho, dizendo... não tem dados mais novos, né? Então a gente está tratando ainda com um dado antigo. Porque esse é um dado bem... ele não é simples de chegar a esse cálculo do ponto de vista rigoroso. Sim, por isso que eu falei, Se né? faz algumas observações por modelagem, mas que também tem uma série de premissas do próprio modelo. Então, e aí, bom, é o que a gente tem trabalhado. Atualmente a gente ainda usa essa taxa como sendo, digamos, a mais próxima da realidade, mas é um número dinâmico, né? E aquilo que a gente comentou sobre esse limite estrutural de amostras processadas afeta também isso. Sim. Né? Não a subnotificação em si, mas a quantidade de casos confirmados que a gente já tem. Né? Então é diferente, não é exatamente subnotificação, mas é o número em si que a gente está observando hoje. Né? Então seria um atraso de notificação, né? Mas que afeta também esses cálculos de letalidade. Sim. E esse atraso ele só deve aumentar a partir de agora, né? Porque o número de infectados está aumentando e a capacidade de realizar os testes, ela tem vários gargalos, né? Ela tem o gargalo que a gente falou dos laboratórios, tem da coleta, tem o gargalo dos insumos, de material e tudo, né? Então
E tem umas coisas bem loucas, entre aspas, assim, que é o fato de que, e isso também a gente pode observar nos próximos dias, também um efeito de expansão e retração no número de casos confirmados, porque o que acontece? Os laboratórios recebem uma certa quantidade de insumos, né, de kits para processar. Aí isso vai sendo consumido, obviamente, porque vai sendo utilizado. Então, lá pelas tantas, esses insumos podem chegar a não ser suficiente para a quantidade de amostras que tem, e aí com isso reduzir aquele número máximo de amostras por dia, e aí com isso faz essa retenção, e aí quando chegam os insumos, tem de novo uma produção maior do que tinha nessa época de redução dos insumos, e que aí joga para cima, de novo, Sim. a quantidade de novos confirmados. Né? Então, isso tudo complica a nossa vida, assim, de uma maneira enorme, importantíssima em relação a todas essas análises de série temporal, né? Para a estimativa de reservas. Se tu olhar o gráfico do Brasil de novos casos por dia, tu vai ver que ele é bem maluco, assim, né? Que tem uns pulos, assim, bem que vai de um valor baixo para um valor bem alto. Agora ele está variando ao redor de um que até parece que não está crescendo, mas a gente, né, sabe que muito provavelmente isso não reflete a realidade, né? Que isso é por causa de todos esses atrasos e gargalos. Né? Então, muito cuidado ao tentar interpretar os dados, porque tem muita coisa por trás, né, desses dados, assim. Então, eu queria... Tem uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte, né? Na China e na Coreia do Sul, eles deram uma freada bem brusca. A gente sabe que eles tomaram muitas medidas, né? Mas uma das questões que muito se fala é se esses números são confiáveis atualmente, porque está aumentando muito pouco e eles não chegaram em um momento onde eles conseguiram imunizar ou alguma coisa, né? A China, ela tem 1 bilhão de habitantes e ela está com 80 mil casos, então ela poderia muito bem ter outros focos e esse tipo de coisa. Então, dá para interpretar que as medidas que eles estão tomando são simplesmente a razão por esses números ou pode ter alguma coisa que a gente não está conseguindo ver ali? Olha, no momento o mais provável é que sim, foi justamente efeito das medidas tomadas. Nesse momento não tem por que a gente acreditar em outra explicação, porque não há nenhuma evidência que suporte outras explicações. E a gente sabe que as medidas adotadas, elas funcionam. Isso também pesa a favor. Né? E foram, como a gente já discutiu em outros episódios, elas foram tomadas em uma escala completamente diferente do que se observou em qualquer outro país. Então, assim, foi outro nível de isolamento, chegando a ações de lockdown de fato. E também na Coreia e em Singapura também, que é outro que não está aqui na lista, mas que também teve uma desaceleração bem pronunciada, a questão da busca ativa do de rastreio casos, também, tá? né? Isso, rastreio, exatamente. Em inglês é o contact tracing, que é isso, é essa busca ativa, o rastreio, que foi feita também de uma maneira sem igual e também valendo-se de dados que tem toda uma discussão de privacidade e ética por trás, tá? Porque é de fato rastreamento detalhado e individualizado. Sim. Então, são medidas extremamente fortes que foram tomadas e que têm efeito extremamente positivo para para controlar a propagação de uma doença, mas também tem várias outras questões envolvidas e que cabe a gente discutir até que ponto se justifica ou não se justifica. Agora, é fato que funciona para isso, para o que se propõe, e de fato funcionou. Agora, são países que estão ainda adotando medidas de controle muito forte em termos agora de importação de casos. As pessoas que chegam a partir de voos internacionais, sejam eles indivíduos do país ou não, são colocados em um sistema de quarentena bastante restrito, bastante forte.
para justamente evitar a reintrodução, porque, como tu colocaste, lá a doença não parou de circular porque foi atingida a imunidade necessária na população para barrar a transmissão livre, digamos, né, sem restrições. Ele foi controlado em função dos controles populacionais de distanciamento social, que faz com que a taxa de reprodução despenque. Então, esse é o ponto. Eles estão tomando medidas bastante fortes em relação a passageiros internacionais que chegam nesses países, porque eles não têm essa imunidade estabelecida ainda não, para controlar uma nova invasão. Então, e a qualquer momento, se isso for relaxado, né, e chegar a disseminar novamente, vão ter que, de novo, tomar as medidas que foram tomadas anteriormente em termos de restrição de movimento da população para frear novamente. Isso já engata bem no próximo tema que eu queria falar, que é sobre o futuro da epidemia, né? Que basicamente, assim, esses países eles estão sob controle, mas eles não têm data para acabar essas medidas, né? Eles vão ter que manter essas medidas até que chegue na imunidade de grupo ou que tenha uma cura ou vacina para a doença, né? Exato. Isso tem vários grupos trabalhando justamente em analisar cenários justamente desse retorno, né? E aí como é que, inclusive estabelecendo critérios para, bom, uma vez que conseguiu controlar, conseguiu frear, observou a diminuição de casos a um patamar suficientemente baixo, e aí começar a fazer o retorno à mobilidade usual da população, quais as medidas de vigilância que têm que ser adotadas para disparar um retorno ao isolamento social a partir de um determinado número de casos novos observados em função dessa reintrodução do vírus, né, e a volta da disseminação. Então, um processo cíclico, digamos. Uhum. Porque isso é um cenário bem improvável, enquanto não se tem justamente isso que tu colocaste, de uma vacina ou de atingir uma imunidade de grupo suficientemente alta. Né? E que no momento a gente não pode usar isso como estratégia, né? Porque, como a gente já te contou, levaria ao colapso do sistema de saúde. Mas então a gente estava falando no momento em termos de pico, né? Há quanto tempo até o pico, quanto tempo vai durar o isolamento. O que a gente sabe da dinâmica de doenças respiratórias em outros anos, em cenários sem intervenção, é que, tipicamente a gente tem, em anos anteriores, o ano passado, por exemplo, que começou cedo, também relativamente cedo, o número de hospitalizações por doenças respiratórias, o pico de casos foi final de abril, começo de maio, mas durou bastante tempo também, relativamente. Tá? E em 2016, que foi um crescimento extremamente rápido, atingiu esse pico já em meados de abril, mas assim, com um crescimento completamente descontrolado, extremamente vertiginoso, e a queda depois foi lenta, então durou ainda, ficou com números elevados ainda por vários meses. Então é da ordem de trabalhos que têm olhado essas cenários de intervenção, né, de isolamento social, e quanto tempo eles deveriam durar, da casa de pelo menos 2 meses, no mínimo. Então, e aí, claro, depende muito, né, isso é importante a gente destacar, né, a duração do isolamento vai depender muito da adesão da população ao isolamento. Quanto maior for a adesão, mais curto é o tempo necessário de manutenção do isolamento. Quanto menor for a adesão, mais longo é a manutenção do isolamento parcial. Então, isso a gente tem que ter em mente. Né? Então, são modelos que falam aí desde 2 meses até 4, 5, 6 meses. Então, é uma janela muito grande porque são muitas variáveis
que afetam esse processo, e a principal delas é a adesão. É o quanto nós, enquanto indivíduos, vamos aderir a elas, e quanto a população em geral também vai poder aderir, né? Que também a gente já discutiu, né? A questão de certas pessoas, elas dependem de ações governamentais para, de fato, poder aderir ao isolamento sem que isso afete a sua capacidade de sustento, né, e de alimentação da sua família. Uhum. Bom, eu acho que o recado basicamente é que não se sabe ainda quando vai acabar, né? É Exato. A muito janela ainda é muito incerto. grande, muito incerto. Muito Pode incerto. ser de 2, 4 meses até mais, e que é importante manter esse isolamento, né? Tomar as medidas, seguir as recomendações, né? Não sair sem necessidade, manter a distância, lavar as mãos com frequência, tudo isso que está se falando, né? Exato. E o uso da máscara, como a gente comentou antes, né? Não comprar máscaras que são usadas pelos profissionais de saúde, né? Deixar isso para os profissionais, mas quem puder fazer essa barreira mecânica, né? Então se informe de como fazer e de como lidar com ela, de quando em quando tem que lavar, né? Não é só fazer, botar Exato. na cara e deu, né? Tem que tomar Isso, cuidado ao exatamente. botar, ao tirar, para não botar os olhos, não encostar nos olhos, né? Não usar esses, como é que tu falou antes? Era os outros canais de contágio ou tem um outro termo? Isso, exato. Então, É isso, as vias de contágio, uhum, canais. certo. Eu acho que por hoje tá bom de É isso. conteúdo, né? A gente pode ir pro final agora, só queria fazer algumas recomendações aí. Tem algumas campanhas que estão rolando, né, para ajudar alguns estabelecimentos, né? Tem uma em particular que é para ajudar bares, né? Que é um setor que está sofrendo bastante com essa questão de isolamento social, porque as pessoas, né, não vão aos bares, né, não vão tomar sua cervejinha, esse tipo de coisa, né? Então tem uma campanha da Heineken que chama Brinde do Bem, dá para acessar no site de Vaquinha Abacaxi, esse abacaxi é com SHI, que é brindedobem.abacaxi, e aí você pode comprar um voucher para um bar, né, para descontar depois quando ele reabrir, e a Heineken ela vai dobrar esse valor, né. Eu não cheguei a ver quais são, né, as regras direitinho, mas vá lá, se informe. Mas faça isso assim com a consciência de que você está ajudando o estabelecimento, de que talvez ele não consiga resistir a essa situação. Vá com essa ideia de ajudar mesmo, e não né, eu vou ter o voucher depois. Talvez não tenha, mas né, talvez aquele bar não esteja lá depois, né? Então tem mais chance dele estar lá para você poder ir lá e tomar sua cervejinha se agora você tentar ajudar ele a se manter, né? Porque a maioria dos bares eu acho que não tem estabelecimento próprio, né? Eles devem alugar, tem custos, tem que manter bastante coisa, então né, vai ser bem difícil para esses estabelecimentos, entre vários outros tipos de estabelecimento, né? Queria recomendar alguns podcasts também. O Xadrez Verbal é um podcast de política internacional que agora está fazendo especiais sobre o coronavírus, comentando junto com o Atila Yamarino notícias internacionais. E tá bem bacana, então para quem quer se manter informado, aqui a gente não traz muitas notícias internacionais e também tenta manter o podcast um pouco mais curto, né? Eles vão um pouco mais a fundo. Tem um podcast chamado Quarentena, que é deixa eu ver aqui como é que é o nome. Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar. É feito por pessoas da universidade. Eles estão fazendo diariamente um episódio com notícias e comentários. Também eles têm um material sobre dicas culturais do que fazer em casa durante a quarentena. Então é um podcast bem bacana, recomendo vocês darem uma olhada lá.
E a última live do Átila que ele fez um dia atrás, agora no dia 5, eu achei bem bacana porque ele pega estudos sobre a gripe espanhola nas cidades dos Estados Unidos e fala exatamente sobre essa questão de ver quais cidades tiveram curvas diferentes ou com essa segunda onda de infecção e de acordo com as medidas que as cidades tomaram, né? Bem bacana. Compara também o coronavírus de agora com o H1N1, que é uma comparação que se faz bastante. Então, recomendo, é um material muito bom, assim, gráficos excelentes. Então, vale muito a pena ir lá para ter uma ideia. A conclusão é sempre a mesma, né? Mantenha o isolamento social. Então, esse é sempre o recado, né, para o que a gente dá aí para fechar o podcast, siga as recomendações, né, a questão é séria, então a gente tem que seguir essas recomendações para tentar, no final, salvar o maior número de vidas, aí, tentar não sobrecarregar o sistema de saúde. E acho que a gente podia terminar esse podcast deixando aí um agradecimento, né, cara? Tem muitos profissionais aí, tem os profissionais da saúde que estão na linha de frente, tem os profissionais de coisas essenciais, assim como caminhoneiros, quem trabalha em mercados, que está lá todo dia, né? Tem que tá se arriscando mais, e os profissionais aí da ciência que estão trabalhando que nem louco para trazer dados, para fazer pesquisa, para fazer os testes, para tentar trazer vacinas. Então, deixar esse agradecimento especial aí a todo mundo e pedir para a galera honrar esse esforço, né, seguindo as recomendações, né, cara? E é isso aí. É isso aí, é bem oportuno isso, né? Porque tem toda uma legião de pessoas que está aí se expondo, se dedicando de distintas maneiras, né? E acho que é bem importante a gente fazer esse destaque. Nosso muito obrigado a todos e a todas que estão se dedicando e colocando inclusive a sua vida em risco em algumas situações, em alguns casos, né, em prol da sociedade em geral. Isso é ser comunidade, isso é vida coletiva, isso é vida em sociedade. Fechou então? Dali.